É isso aí, galera. Bora reagir a mais um vídeo aqui dos canais ESPN, trazendo as últimas informações, as últimas notícias do Vascão e fazendo aquela análise, né, do Vasco que deu uma melhorada. Não é acaso, não é por acaso que o Vasco venceu o São Paulo de goleada, que o Vasco venceu o Fortaleza que venceu o Palmeiras por 3-0. Defensivamente, um time muito bem postado, mas ontem não viu a cor da bola, poderia ter sido muito mais. Empatou com o Botafogo, vice-líder do Campeonato Brasileiro, né? 3 pontos atrás do Flamengo. Então, o Vasco sim está diferente, está jogando uma bolinha mais convincente e tem reforço chegando, né? Então, isso aí vai animar mais ainda o torcedor vascaíno. Tem mais reforço chegando. A gente torce para que se resolva logo a questão da SAF aí, porque o Vasco vai precisar desse dinheiro entrando aí, lá ele, né? História indiscutível. Talvez a chegada do Coutinho dê essa possibilidade de você ter uma variação maior e repertório maior ofensivo. Agora, uma coisa é fato, o Vasco, mesmo com as mesmas peças, o Paiva está conseguindo recuperar pelo menos a autoestima de alguns jogadores, a confiança de alguns jogadores. É um time que parte de uma organização maior, que trabalha agora com a base, né? O Estrela machucou, mas trabalha com os meninos da base e vai dando oportunidade até pela confiança que tem o Paiva nesses meninos, por conhecer muito bem eles. Acho que o Vasco ele tem uma perspectiva um pouquinho melhor do que tinha na temporada passada. É pouco para o Vasco, para o torcedor do Vasco, que todo jogo, estando bem ou não, está lotando São Januário. Inclusive, foi aprovada a reforma, né? Sim. Aliás, São Januário, o Vasco conquistou os 14 pontos do campeonato. Sim. Exato. E poderia ter conquistado mais se não tivesse tomado aquela goleada do Criciúma e não tivesse empatado com o Cruzeiro. Não, e o primeiro turno do ano passado, o Vasco fez só 9 pontos. Ele já tem 14, né? Quer dizer, ó, o primeiro turno do Vasco esse ano já é bem melhor do que foi o Em de desempenho também, 2023. né? Mas vai oscilar ainda. Acho que o torcedor tem que ter essa noção de que o elenco ainda é curto. Tem a questão do Payet, que se não se sabe a condição física dele, está esgotado, joga pouco tempo, estoura de novo. Tem uma questão que precisa ser resolvida em relação a isso e precisa se reforçar nessa janela de transferência. Ó, o Vasco pega agora o Inter na volta do Beira-Rio. E depois, Corinthians. Ô, Rodrigo Bueno, Sim. fica Paiva é a sua hashtag? Fica a Paiva, mas não efetiva. Você não efetivamente... Porque é o seguinte, normalmente o profissional que é interino, que ele é auxiliar, que acaba, né, apagando o incêndio, ele já conhece o grupo, conhece os jogadores, conhece o clube, ele não é uma ameaça para quase que ninguém ali e tal. Se você efetiva, transforma ele em treinador, aí a exigência, a cobrança passa a ser outra. Então tá dando certo assim, deixa ele, vai ficando Deixaria ali. ele de interino... Então, igual o Andrade foi campeão então, brasileiro, o Pedrinho, né? o Vasco precisa ter calma para não cometer um erro de novo, como foi o Álvaro Pacheco. Apostar no nome só porque é um treinador, ou porque é europeu, porque Usava é português. boina, ou, sabe? Coitado, Estudou mas- o Vasco pelo Wikipedia. Exatamente. Não, Calma, não mas vai, é verdade, não sim, vai tem atrás amargor dele. aí, hein? Já viu, não tem amargor Sentiu um nenhum. fel. Não tem fel. Nem fel, nem um mel. fel. Não é. Ficou provado isso. Porque ele sabia dizer que o Vasco era o gigante da colina, ele sabia dizer a história do Vasco, ele sabia os títulos do Vasco, ele sabia o tamanho da torcida do Vasco, mas ele não conhecia o clube, não conhecia o elenco, não conhecia nada. Os adversários, eu não sabia. Nada, zero, entendeu? zero. Então, Você seria como o Fernando Campos, que chegou a dizer aqui, agradeceu... Como é que era o nome do técnico do Vasco que ele falou aqui com a gente? Muito obrigado, mas não volte nunca mais. Lembra? Numa saída de bloco? foi isso? Foi. A revolta era tão grande revoltado. assim? O Ramon Dias? Não foi... O quê? O Sapinto, talvez. Sapinto. É. Ele é... Mas assim, quem contrata o Álvaro Pacheco, contrata o técnico que conseguiu uma façanha de uma campanha super interessante para o tamanho orçamentário e o perfil de elenco do Vitória de Guimarães. Lembrando que, na mesma temporada, eu disse isso quando o Vasco anunciou o Álvaro Pacheco, a mesma temporada, que é 23-24, o Álvaro Pacheco começa como técnico do Vizela e é demitido no Vizela com 5 rodadas de campeonato. Ele assume o Guimarães na metade do turno e faz uma grande campanha para um clube que tem tradição em Portugal, mas que não tem o poderio econômico e a qualidade de elenco que tem Porto, Benfica e Sporting. E aí acaba tendo a escolha de terceiro melhor técnico do campeonato. Mas não dá para dizer que Foi isso que o Vasco contratou. o arraso do Vasco era em relação ao Álvaro Pacheco. Também acho que não, também acho que é cruel. Olha só. O elenco quase que o mesmo dá certo
na mão do Paiva. Já estava lá, foi o que o Globo falou. Então, mas são já duas conhece vitórias. ele. O peraí, ó. Boina tava lá, Desde que o chegou. Paiva Ele- assumiu. mas ele chegou, quando ele assumiu, tomou uma ataca do Flamengo. Então, o Paiva já estava lá antes do Boina chegar. O Paiva era o técnico antes dele chegar. É ele quem assume a vaga do Ramon Dias. É ele quem... Então, eu tava pensando, porque a maior parte da pontuação do Vasco foi o Renato Paiva. Ele teve 2 vitórias, agora o Rafael empate, Paiva, 7 é. pontos. Você tem 14 e metade. Rafael Paiva. Renato Paiva é outro português, esse é Rafael Paiva. Rafael Paiva, é muito Rafael, muito... Rafael é o nome mais comum, mais usado no Brasil. Eu odeio quando tem Rafael Prats, Rafael Marques, Fernando Praz. Nossa, cara. Fica um programa Fernando fonético. Marques, fica Rafael... Fica fonético o programa. Então é o seguinte, o Paiva, ninguém ele reclama. goleou o São Paulo, ele venceu com autoridade o Fortaleza, Isso. ele empatou um clássico contra o adversário que é G4, e ele só perdeu do Bahia porque a arbitragem prejudicou. Então o trabalho Verdade. dele, eu diria que é sensacional, para não dizer espetacular, fenomenal. Ganhou do Vitória, quando o Boina foi demitido. Realmente, é um outro Vasco da Gama, né? Eu acho que animicamente também Você tem um time melhor. Esse Vasco compete. Esse Vasco tem jogado esses últimos jogos, compete. Vai brigar ali para poder acumular pontos e conseguir a manutenção da primeira divisão, que é o principal objetivo, quem sabe até beliscar uma Sul-Americana, embora isso não seja nem falado no momento. Uma coisa que o Bubu falou subliminarmente, acho que a Nath também, é que tira um pouco esse frisson, esse ensandecimento que é até auto-justificável do Pedrinho pela busca de um novo treinador. Talvez o Vasco precise agora ter um olhar maior para a concretização de movimentos necessários para a janela, não só os 3, né? O Coutinho, o Souza e o Alex Teixeira. Esse eu tenho dúvidas. Não joga desde dezembro, tá só apurando a forma. Pode ser que os companheiros dele de velha guarda ele volte a jogar melhor. André Ramalho, que é o nome também que estava sendo cotado, o Vasco precisa ter esse foco, porque a janela está aí. Nós estamos em julho. Então não dá para você deixar a oportunidade de mercado passar. Ô, Rafa, deixa eu te perguntar uma coisa, e aí eu vou jogar para vocês aqui um assunto. Você falou do Coutinho. O Souza, que é um cara, gente boa demais, muito correto, já entrevistei ele, trabalhador. Foi um pedido do Coutinho para o Souza e também para o Alex Teixeira jogarem no Vasco. O Souza sempre quis voltar e acho que ele manifesta esse amor todo. Vocês acham que tem que ter só um cuidado, e eu acho que o Coutinho, até por ser esse grande representante, para o elenco que está voando, tudo, recepcioná-los bem, que eu não estou dizendo que eles vão fazer mal, tá? Acho que eles podem ajudar e muito o Vasco, até porque eles têm um caráter muito bom, então estou dizendo que vão atrapalhar o grupo. Mas quando você chega e é contratado e fala, pô, eu queria que viessem os outros 2, como é que pode ter esse impacto? Que cuidado pode ter para que não tenha nenhum tipo de abalo e tal? Até porque eu tenho certeza que eles não vão trazer esse abalo lá. O Marcelo Santana chegou anteontem, né? Como diretor executivo. Então, hoje, o cara do futebol do Vasco ainda é o Pedrinho, ainda é o presidente. O Pedrinho, por ser o presidente, pela relação que ele está travando com o elenco, eu imagino que esse trabalho, ele e o Felipe, como coordenador técnico, já estão fazendo. Claro. Para criar essa anestesia interna, pra, caso haja algum tipo de problema, acho que não vai haver, eles já terem um antídoto, né? Eu acho que não. Acho que são jogadores identificados com o clube e os que lá estão vão entender. Em termos de aproveitamento técnico, eu tenho dúvidas sobre o Alex Teixeira. E um pouco de dúvidas sobre o Souza, apenas pelo fato dele estar jogando há algum tempo já no futebol turco, a gente vê menos, né? E ser um jogador um pouco mais velho. Tá. Porque com as contusões do Paulinho e do Jair, que o Vasco precisa de homens de meio campo que tragam mais peso ao setor, é indiscutível. Tem gente lá que não consegue jogar, Galdames, Esforça, jogadores jovens, estrangeiros, não conseguem jogar. E os que estão jogando estão funcionando, mas longe de serem a 8ª maravilha do mundo. O Hugo Moura e o Matheus Carvalho. Não vá barrar. Não sei. Qualquer raciocínio nesse sentido é futurologia Não vá barrar, barata. Não sei. Futurologia barata. O torcedor gosta disso, né? Eu também. Cai ou não cai? Não sei. I don't know. Quando o Aí Ramon sim, Dias falou não vá barrar, ele eu veio abracei pra ele. ele. E deu certo. Ou ele pode falar porque ele é o técnico. Ele falou não vá barrar, eu falei abracei, não vá barrar. Todo dia que Confiança toca... é tudo. E aí, A Bel- cai? Mas, Cai, não cai? Não Então, sei. mas, ô Nath, que esse Vasco da Gama é para que parte da tabela? Esse que tá jogando. Esse que tá jogando, brigar para não cair. Ainda isso. Ainda é a segunda página da tabela. Porque se a gente for analisar aqui, vou até pegar a tabela. Vamos lá. A gente tem a tabela aí, produção? Não, Então a gente vai ver aqui. Senta um longa dessa, demora para abrir no telefone. Do 10º ao 20º, nós estamos falando de times como Criciúma, Cuiabá, Juventude, Atlético Mineiro e Internacional. Internacional tem 2 jogos a menos, o Atlético Mineiro tem 1 jogo a menos.
tem perspectiva de melhora pelo elenco que tem hoje. Né? Tem perspectiva de melhora de trabalho, de jogo, de competitividade. Criciúma e Juventude não estão jogando mal. Tá. Pouco tem oscilado. A gente pode falar de resultados ali, às vezes não acontece porque enfrentam times melhores, mas tem competido muito. O Roger Machado disse que o Juventude é para brigar pro Sul-Americana. Exato. Não fala que é Bom, galera, jogando mal, cara, a gente vai ter aí 2 times, né? Hoje, 2 times estão jogando mal no Campeonato Brasileiro. O resto, os caras estão jogando muito bem, tá? Muito bem. Não tem time bobo, não. Geral aí tá jogando bem. Não tem time jogando mal, não. Acredito que o Vasco vai conseguir sair dessa, mas falar que tem alguém jogando mal é difícil. Né? Na minha opinião, não tem time jogando mal a não ser o Corinthians e o Fluminense, que são os times que estão lá na zona, e o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro tá jogando muito mal, mas também é muito por causa dos seus desfalques, né? Já acredito que o Atlético Mineiro voltará a jogar bem. Não é normal, cara, no Campeonato Brasileiro um time como o Atlético Mineiro sofrer 3 goleadas do jeito que ele sofreu, né? Em casa, 2 goleadas em casa. E ontem, pelo que foi o jogo, estava olhando ali, assistindo, né, o esporte, questão do Galo aí, era para ser uns 6 ou 7. Teve 2 pênaltis que não foi marcado para o Flamengo, coisa rara. Galo, Corinthians, Fluminense. O Galo não corre risco de ser rebaixado, porque já volta todo mundo aí e tá de boa, né? Mas o Fluminense e o Corinthians, esses times aí correm sérios riscos de serem rebaixados. A gente torce para que eles escapem, mas que não escape acima do Vasco, né? Eles fiquem ali abaixo. Torcer aí para que os times de Série B caiam novamente, né? Que está dentro do orçamento de cada um deles. Eu, igual eu falo, eu não gosto que o time de Série B caia. Aí volta um monte de time de Série B para cá, para Série A, e fica o campeonato meio sem graça, né? Já pensou? Caiu o Fluminense, o Corinthians e o Grêmio de novo. Aí vai ficar 4 times de Série B. Mais o Cuiabá, 5. Aí vai subir mais 4. Vai para 8. Metade do Brasileirão vai ser de time de Série B. Aí aqueles jogos sem aquela tesão de assistir, né? Você não fica com aquele tesão de assistir os jogos. Então eu prefiro que os times de Série A fiquem na Série A para dar uma competitividade melhor, né? Maior no campeonato. E os de Série B fica aí, todo ano volta, vai, volta, vai, volta. Nem os times de Série B gostam que os times de Série A caiam, né? Porque aí os caras vão, não, caiu Fluminense, Grêmio e Corinthians. Os caras já, como que a gente vai subir desse jeito, né? Eles já ficam ali com medo, achando que não vai subir. Realmente é muito difícil subir esses times quando a gente tem ali uns times grandes como esses na Série B, né? São 5 Libertadores. Não sei se o Grêmio tem Mundial. Sei que o Corinthians tem 2. 5 Libertadores e eu acho que deve ter um Mundial e 3 Mundial.